Muito bem, pessoal, estamos aqui com um convidado especial no podcast do Agência da Notícia. Está aqui como convidado o meu amigo, que é o Lucas Costa Beber, que vai participar do evento da ProSoja que acontece hoje na cidade de Confresa. E também vai palestrar aí o Sérgio Sacani. E o Lucas agora vai fazer uma prévia para nós aí sobre o que vai acontecer hoje no circuito AproSoja, que vai acontecer nessa quinta-feira, né? E o Lucas é presidente, né, da AproSoja MT, Associação dos Produtores de Soja Emílio do Mato Grosso. É isso mesmo, Lucas? Isso mesmo, Ari. Um prazer conversar aqui com você, trazer um pouquinho do nosso circuito e das ações da nossa entidade aí para todos que te assistem. Muito bem, obrigado. Prazer é nosso, né, recebendo você aí. A gente tinha falado só por telefone uma vez, né? Através do Galvão, meu amigo. Quero mandar um grande abraço aí para o Galvão. Ele provavelmente vai assistir esse podcast aí. Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse circuito AproSoja e da onde que partiu a iniciativa e a ideia, porque isso aí é um precursor, é uma novidade e um trabalho muito bom que a ProSoja Mato Grosso está fazendo, e você como presidente, juntamente com a sua equipe. Exato. O circuito AproSoja, esse ano a nossa entidade completa 20 anos, né? É uma entidade, hoje a gente pode falar que é a mais forte na representação aí dos produtores de soja e milho do Brasil. Inclusive nós somos também, né, o maior apoiador e fortalecedor da ProSoja Brasil, né? Então a ProSoja Mato Grosso tem grande relevância e nesses 20 anos já, né, quando ela completou um ano, ela realizou o circuito AproSoja, que é um evento por onde vai em todos os núcleos da nossa entidade. Hoje já são aí 32 núcleos pelo estado do Mato Grosso, né? E durante esses 20 anos, conforme foi crescendo, ela sempre foi atendendo, visitando todos os núcleos, todos os anos. E esse ano aqui, nós estamos já no 30º hoje. Então faltam, aqui tem Porto Alegre do Norte ainda, Água Boa e Chavantina, então nós encerramos esse ano. E trazer o Sacani, né? A entidade, quando criou lá atrás, era um momento de estar mais próximo do associado, levar as ações para que houvesse um maior engajamento. Certo. E nos últimos anos nós mudamos a pegada e também trouxemos palestrantes aí com renome nacional, não só para atrair mais associados, mas também atrair a sociedade. E é uma oportunidade deles prestigiarem esses palestrantes e nós também, enquanto falamos com o produtor, trazer um pouco também do impacto que o nosso setor tem para a sociedade, porque muito se fala no problema do produtor, da agricultura, e esquece de falar o quanto isso significa, né? Eu via ontem, né, que Mato Grosso é o estado que mais cresceu a economia nos últimos 20 anos. Durante a pandemia, só Mato Grosso e Minas foram os estados que cresceram. E agora, nos últimos 4 anos, é o que tem tido maior crescimento, inclusive os maiores saltos na melhora do índice de desenvolvimento humano e nos índices da educação. E esse ano novamente está previsto. Então a gente traz um pouco de aspectos econômicos, sociais e também de sustentabilidade, né, durante a palestra, e depois vem o palestrante sempre. 4 anos atrás veio o Caio Coppola. Era um momento político que o país vivia, né? Trouxe bastante público. Aí depois nós tivemos aí o Aldo Rebelo, que também, né, veio trazendo também o ponto de vista, toda a experiência política dele, um grande defensor da Ferrogrão, do respeito do Código Ambiental brasileiro, porque a todo tempo, né, nem a nossa ministra do Meio Ambiente quer respeitar o nosso código, que já é o mais restritivo do mundo, né? Então, ele é um grande defensor disso.
Depois tivemos o Richard ano passado também, né, que dá também essa mexida e que tem projetado muito o nosso setor, que eu falo que também tão importante o que eles trazem, também o que eles levam, Eles têm que muito aprendem daqui. conhecimento de causa também, né? O Richard, por exemplo, ele tem mais de 6 milhões de seguidores aí no YouTube, o Sacani mais de 2 milhões, então eles falam com o público e conhecer a realidade, de fato, o que nós fazemos é importante, porque muita coisa boa nós fazemos e eles ajudam a levar para fora. Muito bem. E de onde que partiu essa iniciativa aí para vocês convidar essas pessoas de peso nacional? Porque eles são conhecidos nacional e internacionalmente. Como é que vocês chegaram a um ponto que falaram, gente, vamos trazer essas pessoas aí para nós fazer esse trabalho e essa conscientização com o conhecimento deles aí? E hoje a palestra, juntamente contigo, você vai ter uma fala lá, né? Vai ser o Sérgio Sacani, o Sérgio. Exato. Então, isso, como eu falei, o primeiro ano foi o Caio, e a partir daí se gerou uma expectativa. Começou a ser um evento mais do que só para o setor. Então a sociedade cobra também e o próprio associado ele está sempre naquela expectativa. Então cada ano a gente está tentando surpreender. Esse ano o Sérgio está surpreendendo com o público, está atraindo. Ele tem uma fala muito boa e ele traz essa pegada aí de satélites, da importância, né, que isso representa. Ele é geofísico, né? Isso. Ele é especializado mesmo, de fato, na área de petróleo. Ele tem um grande know-how, né, nessa parte de descoberta e exploração de petróleo, né? Ele já trabalhou na OGX, na Petrobras, e hoje ele ainda trabalha com uma empresa norte-americana também, que tem esse know-how de exploração de petróleo. Então, e ele tem essa curiosidade da parte espacial também, né? É verdade. E é uma pessoa muito inteligente, autodidata. Então, a palestra dele prende muita atenção. Ele é um cara que de fato, ele traz coisas novas que instigam também a curiosidade das pessoas. Ele consegue entregar a verdade e a realidade. Exatamente. Principalmente no nosso Mato Grosso, né? Exatamente. O legal dele é que ele é um cara que ele não tem viés nenhum. Ele tem a curiosidade, ele vai, pesquisa, vai atrás. Partidário. Não. A fala dele é totalmente baseada em ciência, fatos. Ele busca aquilo que de fato, né? Ele busca e questiona. Não é só uma opinião, não é só uma fala que direciona. Isso traz também mais seriedade e imparcialidade, né? O que dá credibilidade para ele. Tá. Só dar uma checada aqui. Tá ligado. Só confere para mim o teu microfone, ver se tem alguma luz acesa aí, por gentileza. Tem aqui. Tá certo, né? Você está acompanhando. Muito bem. Lucas, qual que é a sua idade e como que você chegou aonde você está hoje como presidente da ProSoja Mato Grosso? Que o Mato Grosso é um dos estados que mais cresce em termos de economia e produção agrícola. E você veio de qual cidade ou você é de Cuiabá? Não, eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas meu pai, antes mesmo de eu nascer, ele foi um dos pioneiros em Nova Mutum, né? Minha família. Ele e meus tios foram pioneiros lá. E eu produzo soja e milho em Nova Mutum, sou produtor. Iniciei na entidade, né? Hoje estou com 40 anos, sou de 84. Meu pai veio em 80 para o Mato Grosso. E aí, depois ele voltou. Minha mãe teve problema de saúde, perdemos minha mãe e tal. E aí, em 91, ele mudou definitivo. Eu me mudei para o Mato Grosso em 94. Tinha que idade? Né? 10 anos de idade na época. Hoje você está com... 40. 40. Então, 30. Você é um dos presidentes mais novos da ProSoja Mato Grosso na história de 20 anos? Eu acredito que sim. E aí eu cheguei lá do Rio Grande do Sul e criei minhas raízes aqui, né? Minhas amizades. Conheci a minha esposa, tive meus filhos aqui. Então eu me considero mais matogrossense. Até fiquei sabendo que o deputado Dilmar Dal Bosco já aprovou o título. Era algo que eu nunca falei para ninguém que eu queria, mas era algo que eu tinha dentro de mim para me sentir mais matogrossense. Que legal. Do que eu já sou. Então,
Para mim é motivo de bastante orgulho, porque aqui, de fato, né, estão minhas raízes. E aí eu sempre trabalhei na lavoura, na agricultura, eu fazia de tudo dentro da fazenda. Você sabe operar o trator, como Sempre plantar? operei, regulo plantadeira, regulo colheitadeira, colho, planto, faço tudo. Inclusive, Muito bom. quando eu entrei na diretoria da ProSoja, antes eu fui por 3 anos delegado da ProSoja. Na época era mandato de 3 anos. Quem que era na época? Na época o presidente era o Endrigo Dalcin. Endrigo? E Lá daí de eu Nova Chavantina? Nova Chavantina. Conheci ele. E eu era delegado por Nova Mutum. E aí foram 3 anos como delegado. E depois, quando o Galvão disputou a presidência, ele viu, eu era um cara que debatia bastante, era ativo. E era visto como uma liderança também, né? Por ter esse instinto. Perfil, né? Esse perfil. O Galvão quis a todo custo me levar para diretoria. Eu não queria ir. Ele falou, mas como que eu vou formar uma diretoria sem gente? Ele falou. E ele é estiloso, né? O estilo dele, né? Vamos. Exato. E aí ele queria me pôr de diretor administrativo. Eu falei, não, eu vou de vice-diretor regional. Eu não posso, não tenho tempo, não estou preparado. Os negócios, tem todo um processo, né? E aí ele insistiu. E aí foi que sobrou para mim vice-diretor administrativo. 3 meses depois o administrativo recusou, que inclusive no dia que foi definir a chapa de fato, na hora de registrar a chapa, faltando 2 horas, eu estava passando mal, porque eu não queria ir de administrativo, né? Ele levando, porque a minha preocupação era o tempo e a minha família. Faltando 2 horas apareceu o cara, só que 3 meses depois ele renunciou. E aí acabou que eu virei administrativo, que eu falo que é o cargo que você mais é ativo e trabalha na ProSoja depois do presidente. E é uma responsabilidade muito grande também. Uma responsabilidade grande, você aprende muito, né? Então, foi uma grande escola para mim. Depois, quando o Cadore veio disputar a presidência, aí ele quis me levar a todo custo de vice, eu não queria ir, e foi a todo custo, e acabou que virei vice dele. E depois, agora, quando foi para a presidência, eu falei, né, como diz, eu tenho muita fé, pedi para Deus, será que é isso mesmo que o senhor quer? Eu falei, se não é a tua vontade, eu quero que venha um adversário e me vença, eu não quero ganhar. E se não for a tua vontade, né? E graças a Deus não veio ninguém. Então eu acredito que era para ser de fato, quando né? é para ser, E eu acho que isso foi, claro, um reflexo, né, do trabalho que a gente desenvolveu dentro. O Galvão, querendo ou não, ele foi uma quebra de paradigma na ProSoja, porque ele foi o cara que, de fato, aquele produtor mais desassistido começou a se sentir representado pela entidade. O Cadore também fortaleceu isso, né? E eu do lado deles, somado, né, a competência que eles tiveram e também ao meu trabalho, acho que foi que não veio opositor, né? E Deus deu essa missão aí pra gente assumir e tocar. Eu conheço o Galvão já faz alguns anos de Sinop, ele sempre foi uma pessoa dinâmica, né? Exato. Ele é empoderado, o que ele fala, com persuasão e formador de opinião, então ele teve um papel fundamental. Sim. Lá. Ele foi presidente de sindicato, rural, ele sempre está envolvido nisso aí, né? Exato. Então ele tem uma história legal, eu admiro muito ele, o trabalho. E nesse percurso que você se tornou aí, você está há quanto tempo no mandato como presidente da ProSoja? 1 ano e meio. Tem, teoricamente, mais 1 ano e meio. Como que é ser um presidente de uma ProSoja, ainda mais de um estado que mais cresce, que mais produz grãos? Eu acho que é o primeiro do Brasil, né? Na verdade, se fosse um país, Mato Grosso seria o 3º maior produtor mundial de soja. Só perde para o Brasil com a produção de Mato Grosso somado, Estados Unidos. E aí esse ano empatou com a Argentina, o ano retrasado nós ganhamos da Argentina, ano passado perdemos. Mas em breve nós vamos nos consolidar como 3º maior. E com um detalhezinho que eu gosto de puxar a sustentabilidade, porque o pessoal acusa, o que adianta, estão destruindo tudo, né? Semana passada, é só entrar na Illinois Corn, que é a Associação dos Produtores de Milho de Illinois, que é o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos e o 2º maior de milho. Eles se orgulhando que eles ocupam 75% do território para a produção agrícola do estado. Nós somos esse gigante,
com 14% do nosso território. Fazemos no mínimo 2 safras em cima desses 14%. Nossa. Uma curiosidade que eu tenho, por que o soja é baseado pela Bolsa de Chicago? Porque, de fato, a soja, eu tive a oportunidade no ano passado de ir para a China, não lembro agora o nome, mas é numa das províncias do norte, próximo da divisa da Rússia, a menos de 300 quilômetros, nós visitamos a Sorriso da China, que seria a maior cidade produtora de soja da China. Eles têm orgulho, a soja é quase que um alimento sagrado para o chinês, devido ao alto teor de proteína. Inclusive, eles prezam muito que a soja tenha um teor alto de proteína. Eles têm esse cuidado no melhoramento genético. E eles, lá era um alimento deles. E o norte-americano foi quem trouxe e começou a difundir a planta da soja nos Estados Unidos para alimentação animal, porque as pessoas também, né, o ser humano tem aquela, eu não como soja, para que produz? Né? A gente tem que saber de uma coisa, toda a proteína animal, ovo, leite, carne, peixe, suíno, frango, boi confinado, ele precisa de outra fonte de proteína. O animal não produz proteína, ele converte. E nós consumimos... Só tem 2 maneiras. Ou ele consome outro animal para ter a proteína, ou ele consome a proteína vegetal. No caso da soja, o farelo da soja, quando você extrai o óleo, ele tem 46% de proteína, enquanto um bife vai ter entre 20% a 26% de proteína. Então, proporciona uma alta conversão de proteína, né? Por isso que é sagrado lá. Os Estados Unidos viram esse potencial, levaram para a produção de proteína animal. E um pastor, tem uma divergência nas histórias, que quem trouxe primeiro foi esse pastor luterano, mas na verdade tinham japoneses. Padre, não era um padre. Luterano, na verdade um pastor luterano. Sim, entendi. Na verdade, ele levou para o sul, né? Os japoneses já tinham trazido antes para São Paulo, só que os japoneses usavam para o consumo próprio, não difundiram. E esse padre, quando trouxe, tem aquela história que era o compromisso das pessoas pegar metade do que elas colhiam, repassar para multiplicar. Nasceu lá em Santa Rosa, por isso que fala que Santa Rosa é o berço da soja no Brasil. Né, que até próximo da minha região, que eu veio do sul, a região noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Rosa é próximo lá. Então, ali que a soja difundiu, e quem levou ela pelo Brasil foi o gaúcho depois, que difundiu, né? Tem um documentário da RBS TV, que quem puder ver, eu não sei se tem no YouTube, uma vez eles lançaram, já tem quase 20 anos, que chama o Brasil de Bombacha, que você entende um pouco melhor como que foi a difusão do gaúcho pelo oeste do Brasil e também da soja junto com isso, e a revolução que trouxe isso na economia. O sulista em si, né, que tem essa aptidão para a soja. Hoje, claro, a soja é uma cultura brasileira, o paulista, né, o pecuarista está abraçando, o goiano, mineiro, todo mundo, mas a soja saiu do sul, foi difundindo pelo oeste e depois se espalhou pelo resto do país. Muito bem, é interessante essa história, eu já tinha lido um pouco sobre isso aí. Outra informação, vamos falar um pouquinho sobre o Araguaia. Você deve ter dados científicos de quantos milhões... A última informação que eu tive algum tempo atrás, se eu não me engano, foi o IMEA, não sei. Foi o IMEA, algum instituto aparelhado com a AproSoja. Que ele falou que o Araguaia tem ainda 6 milhões de hectares pronto para plantar com já desmatado. Exato. Áreas de pastagem. Procede? Procede. Segundo a Embrapa Territorial, eu vou falar números aproximados. Aqui é tudo aproximado. Só para a gente entender o que é agricultura, o que é pecuária, o que é ciência, melhoramento genético e eficiência. Na década de 70, final da década de 70, o Brasil tinha aproximadamente um rebanho de 150, 160 milhões de cabeça, já naquela época, ocupando mais de 200 milhões de hectares na produção agropecuária. Hoje, nós temos aproximadamente 230 milhões de cabeça e ocupamos aí entre 160 e 170, ou seja, a área de pecuária diminuiu
enquanto a agricultura ganhou lugar. Então, grande parte dessas áreas, muito se fala do desmatamento, grande parte já eram áreas de pecuária que se converteram. Verdade. E aqui tem um potencial grande. E de olho nisso, a ProSoja também, aqui tem muitos solos de textura de silt. Silt, o que é isso? O silt, ele lembra um barro, quando você olha, mas na verdade ele é um micropó de rocha, que lembra muito barro, né? E esse micropó, ele tem alguns problemas. Um é a infiltração de água, porque como ele é muito microscópico, a água tem dificuldade de enfrentar. Então, quando dá chuvas fortes, tende a escorrer, né? E ele quando mistura espelho com a água, fica ruim do maquinário transitar. Porém, quando falta chuva, em menos de 10 dias, às vezes, pouco mais de 10 dias, o solo já começa a rachar, porque ele é muito duro, é como se fosse um cimento. Então, nós temos hoje aqui, próximo a Nova Nazaré, ali, a Guabua, temos o CETEC no Araguaia, que é focado em solos siltosos, que acredita-se que aqui tem uma fronteira de mais de 4 milhões de hectares de solos de silt que vão virar lavoura. Então, ali é para justamente desenvolver técnicas de outras plantas de cobertura verde, de manejo mecânico, para buscar ter o máximo possível de infiltração de água nesse solo e também fazer resistir por mais tempo a seca, né? Quando há estiagem. Para a soja, como as chuvas são mais regulares, não sente muito, mas para a segunda cultura do milho, as percas são muito rápidas e muito grandes em solos siltosos. E hoje o Mato Grosso, para viabilizar economicamente, você precisa produzir soja e milho. Então é isso que a gente está pesquisando, para que esse produtor erre menos quando ele vá para essas áreas. Ele já contribui com a ProSoja, então é uma maneira de nós dividir o risco para aprender, né? E ele já aproveitar esse aprendizado e aplicar. Porque tem duas maneiras de aprender, ou é errando, ou aprendendo com quem errou. E o centro de pesquisa é para isso. Verdade. E o melhor é errar sem elevar o custo. É uma maneira de dividir o custo do erro, né? Fica bem mais barato. É verdade. E para isso que a ProSoja sempre busca novas tecnologias, claro, e também dar um suporte, né, exato, técnico. Vocês têm... Hoje a ProSoja Mato Grosso, ela gera quantos empregos diretos e indiretos entre colaboradores aí? Você tem uma aproximadamente aí? É muita gente, eu acho. Tem mais de 60. E a gente, nos últimos anos, deu um enfoque muito grande, não pro interno, pro externo. Nós aumentamos muito os supervisores. Está aqui o Ayrton no estúdio, o Ayrton, né? Gente boa. Eles... Quero agradecer o Ayrton e a minha amiga Fernanda, que a gente já tinha conversado pela participação de vocês, estão acompanhando o podcast. Eles são uma grande identidade da ProSoja, né? Ontem eu tive o prazer de encontrar a Letícia, que era uma das mais antigas supervisoras da ProSoja, já tem acho que pelo menos uns 4 anos que ela saiu da entidade, mas foi bacana encontrar ela e ela contar o depoimento de forma espontânea do que ela aprendeu com a entidade, do que ela abriu porta, né? E de como ela foi vista no mercado de trabalho como profissional por ter feito parte da ProSoja. Então isso orgulha bastante nós, né? E é claro que ela foi uma boa colaboradora, assim como muitos que estão e que passaram. O Ayrton é um bom profissional aqui na região também, então sem dúvida nenhuma a gente busca sempre pessoas que estejam alinhadas de fato com o produtor, né? Não pode ter barreira. Ela é uma entidade que representa, então você tem que encurtar o máximo possível as distâncias. Tem que ter um alinhamento, né? Falar a língua deles. Inclusive no nosso circuito, às vezes tem gente que critica, porque às vezes a gente traz gente lá da sede também para andar, o povo fala, mas tem necessidade? Tem, porque é justamente para eles entender aqui, ouvir o que dói o que aperta no sapato do produtor, o que é o problema, para conviver, ele de certa modo viver um pouco do que o produtor vive. É verdade. Tem produtores que eu ouvi falar que aqui, por exemplo, no Araguaia, eles até colocam a placa, né? Não recebo vendedor visitante. Tem uns meio... Mas é aquela velha história, né? É questão de diálogo, conversar, se apresentar, fazer um trabalho bonito. E a ProSoja tem feito
um trabalho fenomenal, principalmente Exato. para o Araguaia, que a gente está aqui há 20 anos acompanhando. Exato. O que está impedindo mais abertura de terra, vamos falar especificamente do Araguaia? Documentação, terra, problema com o INCRA, ou é o impasse dessas leis federais? No seu ponto de vista. Tudo um pouco. Né? A primeira coisa, eu vou dar um exemplo. Olha o pulo que o Mato Grosso deu. Só recapitular. 2018, o Galvão assumiu, foi quando eu entrei na ProSoja. Então a gente trabalha muito com números, acaba ficando na cabeça. Em 2018, o Mato Grosso, 2019, cultivou 9,6 milhões de hectares de soja. Aí nós tivemos dois fatores que foram dois grandes marcos para a agricultura do Brasil e do Mato Grosso. O primeiro foi a primeira guerra comercial Estados Unidos e China, que abriu uma grande oportunidade para nós. Agora. Lá atrás, a primeira guerra. Lembro. Já foi uma grande oportunidade, E também a ligação de Sinop a Miritituba através da BR-163 que concluiu. Nós demos um salto na soja de 9,6 milhões de hectares para 12,8 nessa. Já estamos falando que pode ter chegado a 13 milhões de hectares no estado do Mato Grosso. De 9,6 para praticamente 13. E só o Araguaia hoje produz quantos milhões? Eu não vou lembrar agora. Eu acho que não chega daí isso ainda de cultivo. Ainda, né? Ainda tem muito aqui para explorar. É uma das regiões que, digamos assim, mais novas, que de fato a agricultura embalou, né? E aí, o milho, nós saímos de 4,5 milhões para 7,2, né? O ano retrasado chegou a bater 7,6. Olha só. Né? Daí depois entrou o gergelim no estado, outras culturas, acabou encolhendo um pouco. Mas o porquê que teve esse aumento? Viabilidade econômica. Né? E daí tem gente que vai falar, mas então é desmatamento. De 2009 para cá não teve nem 300 mil hectares de desmatamento no estado. Isso é papo de ouro. E nós aumentamos aí praticamente 3 milhões de 2019, 10 anos depois. É a conversão de pecuária. Aí você fala, por que não aumenta mais? Hoje o preço está barato, baixa viabilidade econômica, isso é um dos entraves. Juro alto para crédito, que nós estamos aí com uma Selic de quase 15%, e agora o governo ainda anunciou, né, taxar as LCAs, Fiagro, o que é perigoso porque o que é uma LCA? O banco pega um dinheiro emprestado de um investidor privado e reempresta para mim. No meio tem um spread, ele cobra um juro maior, essa diferença é o serviço que o banco cobra. Agora ele taxou imposto de renda nisso. Então o banco vai ter que cobrar de alguém. Vai ter que cobrar de alguém. Lá no final se o investidor pagar na ponta da linha, vai desestimular ele de emprestar para o produtor. Verdade. Se desestimula, menos oferta de alimento. E aí nós temos que lembrar de uma coisa, que é com todo o respeito do mundo, né? Mas se as pessoas entenderem, elas vão ver que é uma besteira falar, então é só parar de exportar, porque exporta para o produtor ficar rico e falta comida aqui dentro. Não, nós estamos num mundo globalizado. Se nós não exportar, outro vai exportar, vai pegar esse mercado, e a hora que nós desestimula a produção, encolhe a produção, e vai chegar uma hora que vai ficar caro de novo sem exportar. E aí nós perdemos o mercado internacional, nós perdemos a entrada de dólar de fora que acaba investindo, que traz melhora de vida na população, e nós vamos ter que importar. E aí eu dou um exemplo. Aí o preço sai mais caro. E eu lembro lá de 2018 também, 19, quando eu estava, eu lembro bem dos números. No porto de Paranaguá, Porto de Santos, perdão, uma saca de milho valia R$32. E nós negociávamos lá em Nova Mutum, que fica ainda no eixo da 163 a 16, ou seja, 16 eu pagava de frete para levar. E a gente, ou seja, valia 32 no porto, eu pagava 16, por isso que eu recebia 16 como produtor.
Metade eu gastava em frete. Agora você imagina se nós tiver que importar. Nós vamos pagar o preço internacional, que seria o preço de porto, teoricamente seria naquela época os 32, mais o valor do frete para chegar até Nova Mutum, para fazer ovo, carne de frango, que lá tem do frigorífico suíno, frigorífico de aves. Então a população tem que ver isso. E a mesma situação do desmatamento, a moratória da soja. Eu vou te dar um exemplo. Qual o país que mais desmata no mundo? Eu acho que o Brasil não é o Brasil. Nos dois últimos leis que nós temos. Nos 2 últimos anos, a Indonésia. A Indonésia. E sabe para quê? Para plantar palma. O óleo de palma é o maior concorrente do óleo de soja. Eu tive o prazer já de ir na Indonésia numa missão em 2019 com a ministra Tereza Cristina, na época ministra da Agricultura, e eu sou muito curioso. Quando eu vou nessas viagens, as pessoas até falam, tá passeando, tá passeando, você não é muito corrido, tem muitas reuniões, e o pouco de tempo que sobra, às vezes é à noite, o que eu faço? Próximo do hotel, eu sempre gosto de ir num mercado, para entender o que o povo come. E eu achei engraçado lá na Indonésia, eu até vi óleo de girassol, vi óleo de coco, óleo de palma. Você não vê óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, não vê. Por quê? Porque para eles lá é mais barato. E para exportar para a China também, acaba o óleo de palma, concorre de igual com o nosso óleo de soja. Ou seja, se nós não estimular a produção aqui, eles vão desmatar mais lá. Hoje, se o Brasil não der crédito para estimular mais plantio, a Indonésia vai tomar mercado nosso lá fora. Nossa Senhora. Outros países vão tomar. Então, essas medidas aí, a maioria dessas falácias ambientais, narrativas, são de países que não preservam igual o Brasil, não tem um código florestal restritivo igual ao do Brasil e não tem penalidades igual nós temos aqui no Brasil. Experimenta desmatar, tu pode ter uma área de 10 mil hectares. Experimenta desmatar 1 hectare a mais do permitido para ver se você acessa crédito, se você consegue comercializar. Corre o risco de perder a terra. Falando em moratória da soja, como é que está essa situação, hein? Você deve entender bem sobre esse assunto. Existia aí um projeto de lei. Explica para nós o que é a moratória da soja, para as pessoas que vão assistir esse podcast, estão assistindo nesse momento, entender melhor e o que isso significa para o Estado e para o produtor rural. Tá. Primeiro que a moratória da soja ela saiu só de um problema do produtor rural. Ela virou um problema social que ameaça o desenvolvimento regional também aqui dos municípios do nosso estado. Então, vou começar contando a história. A moratória é um acordo entre empresas privadas que compram soja aqui no Brasil, exportam para a Europa, então os seus importadores lá da Europa também estão nesse acordo, e ONGs ambientais, com o pretexto de frear o desmatamento descontrolado e ilegal que ocorria no Brasil, isso lá em 2006. Em 2008 teve uma renovação, então um marco temporal da moratória passou a ser após agosto de 2008. Então, a partir dali, essas empresas, mesmo você desmatando legalmente, respeitando a lei ambiental brasileira, não compravam. Em 2012, nós tivemos a aprovação do Código Ambiental Brasileiro, no qual, para o bioma amazônico e floresta, ele restringia a preservação em 80%, podendo usar somente 20% para a produção agrícola. Isso já colocou por terra a moratória. Eles continuam aplicando a moratória até hoje, inclusive para esse produtor que respeita a lei ambiental mais restritiva do mundo, está legal de acordo com a lei, simplesmente eles não compram. Aí tem gente que fala, sim, eles têm o direito, é a livre iniciativa. Eu pergunto, que livre iniciativa é essa que você tem um conglomerado de empresas que correspondem mais de 94% do mercado comprador? Na minha visão, o nome disso não é livre iniciativa, é cartel organizado de compras para regulação de oferta de alimentos no mercado, para eles controlarem preço, restringir a abertura de áreas aqui para eles poderem abrir mais. Eu não sei se vocês lembram, na Europa, quando você vai para a Alemanha e França, as florestas que tem lá são praticamente todas artificiais, que eles usam para explorar para celulose, né? As florestas milenares
praticamente acabaram. E agora, após a guerra da Ucrânia, o pouco de floresta milenar que tinha lá na Europa, eles autorizaram para derrubar aquilo, para usar madeira, queimar e extrair carvão debaixo daquilo lá. Então, assim, eles preservam até quando convém. Quando não convém, eles derrubam tudo. Eles querem... E tu acha que essas áreas eles podem até plantar floresta, mas vai ser para exploração comercial, não para preservação, que é o que acontece em toda a Europa. Entendeu? Então, nenhum país tem hoje, né? Antes eu falava dos números, o Brasil preserva 66% do seu território é agricultura. Estou falando da agricultura, produção de grãos e hortifruti granjeiros. 7,8% do nosso território utiliza, segundo a Embrapa Territorial. A NASA veio e falou que é mentira. É só 7,6%. Ou seja, a NASA diz que o Brasil ocupa ainda menos que a própria Embrapa Territorial diz. Isso é só pesquisar, tá na NASA, tá aberto. Então, assim, eles restringem a compra. Então, por que é um problema social? Quando você pega municípios aqui mais ao norte, Alta Floresta, tem áreas que foram desmatadas após 2008. A região de Sinop, legalmente, preservando 80%, usando 20%. Eu vou te dar um exemplo de um produtor que tem lá, afetado hoje pela moratória. Ele produz mais de 3 mil hectares. Toda a área dele dentro do Código Florestal, tudo legal, tudo certinho. Ele resolveu comprar uma chácara próximo à rodovia e próximo à cidade para construir um armazém. Ele fez projeto de desmatamento, desmatou respeitando a lei 4 hectares, porém após 2008 ele não planta um pé de soja lá, construiu um armazém, mas adivinha? Enquadrou ele na moratória, agora ele não vende o resto da produção da área dele. Isso foi recentemente? Quer dizer que ele não pode produzir? Não, ele vai ter que vender na verdade, falam que o número, dependendo do ano e a produção, chega a 94% do mercado comprador, ou seja, sobra 6%. Aí ele vai vender para o Mala Preta. O Mala Preta, quando ele faz um contrato, porque o produtor às vezes faz uma venda futura, amarrando o compromisso de pagamento de um produto. O Mala Preta é o intermediário ali? Teoricamente, ele vai comprar e vai vender para uma empresa. E às vezes até acaba legalizando essa soja depois, mas ele sabe que o produtor está com um problema, ele vai pagar mais barato. Ele pode, às vezes, não honrar o contrato se o mercado oscilar. Sim, é um risco. Se ele vê que ele pode ganhar dinheiro, comprar mais barato, vamos dizer que ele trava uma venda futura de soja R$120. Chega na hora de carregar a soja e pagar, tá valendo 100. Ele fala, larga a mão, com esse 120, eu compro de outro por 100. Tu entendeu? Então, e também tem um risco, é o seguinte, hoje o FETAB, por mais que a empresa que recolhe, é obrigação do produtor. Daqui a pouco ele não paga o FETAB, daqui a um ano chega uma cartinha do Cefaz, você não pagou o FETAB, tá aqui a cobrança com juro, multa, correção. Aí ele vai atrás desse Mala Preta, não atende, vai ver, não existe mais nem o CNPJ do cara. Meu Deus, cara. E ele fica com prejuízo. Que situação. E tem que lembrar o seguinte, não que o mercado europeu não seja importante, mas ele é só 14% do mercado comprador. Qual que é o potente? A China. Nossa. A China. Estados Unidos também importa? Tem anos que importa. Quando dá uma neve ou seca muito dá alguma grave coisa, lá, né? Porque os Estados Unidos acelerou nos últimos anos muito a indústria. E aí tem gente que fala que o Brasil tem que fazer igual. Há um lado bom nisso. Só que nós temos um probleminha. A China só compra soja in natura. Ela não compra. É o nosso maior mercado. Ela não compra soja processada. Ela compra in natura, leva para processar. Para industrializar lá. Que é aí que é a oportunidade que se abre para o Brasil. Entendi. E aí, só voltando para o social. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou de Nova Mutum. Hoje, não porque é meu bairrismo, meu município, mas hoje é um dos melhores municípios do Mato Grosso para se viver. Mais bonito, mais organizado, com um dos maiores IDHs do Brasil, PIB, e isso se repete próximo da linha Lucas do Rio Verde, Sorriso. Por quê? Porque eles estão no eixo da 163, onde viabilizou o primeiro cultivo da soja e aonde a soja está mais presente. Agora que viabilizou para esses municípios lá, quer dizer que eles não podem ter a mesma oportunidade que nós tivemos, porque a moratória restringe?
Tá entendendo? Então tem um cálculo que mais de 20 bilhões deixam de circular na economia do nosso estado por conta da moratória da soja. E o que precisa, no seu ponto de vista, como presidente da AproSoja Mato Grosso, o que precisa ser mudado? Isso aí é política, é Senado, é governo federal, é deputados federais? Qual que seria uma motivação? O ano passado teve 2 audiências públicas na Câmara Federal. Após essa audiência, a Câmara Federal entrou com uma ação no CAD, justamente questionando que a moratória ataca a livre iniciativa, processando essas empresas aí. Né? O objetivo é deixar de pagar a moratória e aplicar a multa nelas. O Tribunal de Contas do Estado se comprometeu a auditar os incentivos fiscais, já que para incentivo fiscal você tem que dar desenvolvimento econômico e social, promover. A moratória faz o contrário, essas empresas estão explorando. Então nós tivemos aí com o apoio do Léo, da MM, que liderou aí mais de 100 prefeitos, fizeram um manifesto contra a moratória. Lá em Brasília, com o apoio do Bruno Rios, que era o presidente da União das Câmaras dos Vereadores do Mato Grosso, também 127 câmaras dos vereadores também fizeram um pedido. Confresa foi uma aqui, Porto Alegre do Norte, Confresa, que apoiaram nisso, e nós agradecemos muito em nome dos produtores e da população. Claro. E depois teve uma lei aprovada aqui no estado que também, ela não fala diretamente da moratória, mas fala justamente dando mais empoderamento para o estado retirar incentivos fiscais dessas empresas. Porém, entraram com uma ação no STF e derrubaram ela final do ano, né, através do Madin, do ministro Flávio Dino. Inclusive, na época, nós fomos convidados a criticá-lo. Eu falei, gente, não tem por que criticar. Ele também não estava errado. Ele é um juiz, recebeu um pedido, ele acatou, deu a liminar. Nós temos o direito da ampla defesa. Lógico. E, de fato, a Câmara, a Assembleia Legislativa, que é quem fez a lei que tinha que recorrer, recorreu. Inclusive, eu agradeço ao presidente da Assembleia que foi para lá, né, entregar essa defesa junto com o procurador, a deputada Janaína Riva, deputado Chico Guarnieri, deputado Wilson Santos. Max Russo também teve, é o Max, que é o presidente da Assembleia Legislativa. O senador Wellington Fagundes esteve. O ministro Flávio Dino nos atendeu muito bem numa audiência lá no salão. Tiveram uma audiência lá no Salão Branco, nós podemos argumentar. Eu tive tempo de fala, ele nos ouviu, foi muito atencioso, né? Saindo de lá, o senador Wellington Fagundes já convocou uma audiência pública também contra a moratória. Todos os nossos senadores do Mato Grosso não só foram, como fizeram falas pesadas contra a moratória. Foram deputados estaduais, federais. Tem que destacar aqui do Vale do Araguaia, fez uma fala também em defesa, o doutor Eugênio, né, que estava lá. Então, nessa audiência no Senado, e aí dias depois saiu outra decisão, daí já, né, após a nossa defesa, do ministro Flávio Dino, reconhecendo a constitucionalidade da lei. Então, agora foi para plenário, o ministro Dias Toffoli pediu vistas, mas nós estamos muito confiantes. E mais, nós também entramos com uma ação no CAD, a ProSoja também. Estamos com uma banca jurídica pesada e muito bem preparada, e entramos com uma ação na justiça e pedimos 1,1 bilhão de reais só de reparação de danos morais. Aqui não estou falando de material, que material ainda está sendo calculado para pedir o retroativo dos danos que causaram a esses produtores no passado. Isso o governo federal devolver. Não, as empresas. Nós processamos as multinacionais. As empresas, as associações deles, inclusive seus representantes. Entendi agora, entendi. Porque essa questão aí é importante a gente falar sobre esse assunto, porque a maioria das pessoas não conhece o universo. E com essa sua fala hoje vai tirar muitas dúvidas. Outra questão importante, a gente está se alongando um pouquinho aqui, não sei como é que está o teu horário. Não, eu tô tranquilo. Com essa guerra agora comercial entre Estados Unidos e China, a Rússia em guerra com a Ucrânia, vai aumentar o poder de venda e exportação de soja do Brasil? A China, existe essa negociação? Não só para a China, quanto outros países. Se abre uma grande oportunidade para nós. Já está acontecendo? Já. Só que aí bate no problema. Eu, muitas vezes, o pessoal que é
fazer um debate político partidário. Eu procuro fazer um debate técnico. Isso, né? Importantíssimo. O debate técnico. E aí eu tenho que fazer uma crítica ao governo federal. Lógico. Nós temos uma abertura excelente, uma oportunidade para as exportações para tomar lugar dos Estados Unidos, inclusive renegociar o acordo do Mercosul, porque se os Estados Unidos é uma trégua, mas não acabou a guerra. Então nós temos uma oportunidade de barganhar, né, excessos que a União Europeia quer impor com nós, como a própria lei antidesmatamento, que é muito semelhante à moratória, só que daí não é um acordo entre privados, é uma lei de lá, mas é uma barreira comercial também, porque eles restringem a compra de áreas desmatadas após 2020. De um país, que é o Brasil, que tem uma legislação muito mais agressiva ambiental que a deles. Severa já, né? Então, basicamente, né, é a oportunidade para o Brasil. Mas daí eu pergunto, como que nós vamos ampliar a área com essas taxas de juro alto? Como que nós vamos ampliar? Como que, devido a essa taxa de juro alto, endividamento do nosso país, nós vamos atrair capital e investimento de fora também, já que o risco país está também aumentando. Então, o governo federal está na hora de parar de taxar e buscar equilíbrio fiscal. E isso traz estabilidade econômica, baixa taxa de juros e aí traz investimento de fora. E tem mais uma coisa que faz, é a produção de alimento. O produtor está fazendo a parte dele. Ele é tecnificado, o produtor se mata trabalhando da porteira para dentro, cuida. Está na hora do governo fazer o dever de casa. Olhar com outros olhos. Exatamente, olhar com outros olhos. Na minha opinião, particularmente falando, eu acho que nós tínhamos que trocar o ministro da Economia. Nossa, porque do jeito que está conduzindo, o pequeno também está sofrendo. Eu confesso que não é nem por 15 minutos, por 15 segundos eu fiquei feliz com o ministro quando ele falou esse ano que teve aquele corte lá do Plano Safra, que teve aquela suspensão da liberação dos créditos, que ele falou que tinha que ter um olhar para armazenagem, que é um grande gargalo que o Brasil tem e Mato Grosso tem, que esse ano é estimado nós termos um gargalo de... Nós vamos produzir aproximadamente 322 milhões de toneladas de grão no país e nós temos um déficit de armazenagem de mais de 100 milhões de toneladas no país. Olha só. Então, e ele falou que isso tem que ser uma prioridade, né? Mas a fala foi muito bonita. Não saiu mas do papel. Na prática, né? Infelizmente. E aí é um exemplo, nós falamos de guerra. Você imagina um país, né, que ele praticamente aí, Mato Grosso armazena metade do que produz. Você imagina nós enfrentar uma guerra igual da Ucrânia, se bombardeassem portos nossos, aonde colocaríamos a nossa produção? Então isso também é segurança militar e segurança alimentar nacional. Não é uma estratégia, não beneficia só o produtor. É complicado essa situação, né? Quando a gente fala a nível de geopolítica e envolve o produtor. Exato. De qualquer forma, o pequeno, o médio e o grande, ele é envolvido dentro dessas ações aí. Mas no seu ponto de vista, assim, particularmente falando, você acha que esse governo ele está no caminho certo ou ele precisa, além de trocar esse ministro da Economia, outras ações aí, principalmente essa questão tanta legislação, a mais pesada do mundo está aqui conosco. Exato. Então, eu acho que o primeiro que tem que trocar é a ministra do Meio Ambiente. Você falou em legislação, né? Pois é, na época dela, ela assinou a moratória da soja, o Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer que ela desrespeitou a legislação do país dela. Ela atacou a soberania do país dela. Isso deveria ser visto como crime. Uma pessoa dessa não era para estar em um ministério. Então é uma crítica técnica. Eu não estou fazendo aqui crítica contra a pessoa dela. É uma crítica técnica. É um erro, é um crime, na minha visão, que ela cometeu, assinar um acordo internacional sem respeitar o nosso parlamento. Ministro nenhum está acima do nosso parlamento, das nossas leis. Né? Esse é um erro. O ministro da Economia,
mudar, eu acho que o presidente tem que escolher a visão que ele quer. E aí ele tem que colocar um ministro e dar essa visão. Parece que o presidente está sem direção Tá. e País tá sem o direção. país está sem direção. Os gastos estão mais do que nós arrecadamos e a solução é aumentar imposto, que vai desencadear em aumento de taxa de juros, aumento de risco. O país cada vez vai ter menos investimento, cada vez vai estimular menos a produção e cada vez vai ter mais inflação e o dinheiro do brasileiro vai comprar menos alimento. Nós estamos... Vai ter menos valor. E ao invés de nós pegar a correnteza do rio e ir para onde tem que ir, nós estamos remando contra a maré e enfraquecendo o nosso país, a nossa economia. Então, assim, eu não estou aqui para falar de pessoas. Eu estou falando que esse direcionamento é um tiro no pé tremendo. É complicada a situação. A gente não... acusar, a gente não está lá, né, para saber Exato. como é que funciona. Mas eu, segundo informações, eu acompanho muito também, né, eu leio bastante. O problema é que o governo federal está gastando mais do que arrecada e ele está querendo sustentar um fator importante e curioso é que quando ele entrou, ele já colocou 11 ministérios. Isso é um custo altíssimo. Nós vivemos aí 3 anos intensos de período pré-pandemia e pós-pandemia. E a nossa economia, mesmo de forma muito tímida, cresceu. O risco país caiu lá embaixo. E agora nós não temos isso e nós estamos nos endividando cada vez mais. E aí nós temos que cuidar também, eu não estou aqui para criticar. Eu falo que tudo tem que ser critério. Nós temos esses benefícios sociais hoje, Bolsa Família. Eu acredito que tem pessoas que precisam, de fato, mas ele tem que cumprir propósitos. Se é para a criança estar na escola, nós também temos que ter uma maior cobrança dessas crianças, dessas famílias, e tem que ter critério. Você não pode dar para o resto da vida, você tem que justamente gerar emprego para que essas pessoas não sejam dependentes. Hoje nós temos aí quase metade do Brasil que pega esses benefícios aí, eu não sei se já não está mais da metade. E aí tem mais um problema. 60%. Eles concorrem com o mercado de trabalho, porque se ele encontra emprego, tudo, ele deixa de receber o benefício. Então eles preferem continuar. E aí também a mão de obra está cada vez mais escassa. Não tem profissional. Não tem. E nós perdemos novamente oportunidades do Brasil se industrializar, do Brasil exportar, do Brasil gerar emprego, do Brasil arrecadar mais e da nossa economia crescer. E não está errado não a conclusão, porque até teve uma grande aparato de fiscais dentro de Roraima, por exemplo. A maior quantidade de venezuelanos está lá. Eu conheço lá Roraima, eu fui para lá na época fazer algumas matérias. E tem uma cidade praticamente de venezuelanos morando em tendas. Eles têm médico, têm assistência, têm cesta básica, tudo. E eu não sei de que jeito que for, que cadastraram eles no Bolsa Família também. Para quem que eles vão votar sempre? Eu não entendo. Porque eu vejo que se o Bolsa Família não tiver critério, ele é uma medida eleitoral. E você está criando eleitoral. Você está criando um problema, principalmente na parte de emprego e de industrialização. Então, assim, de fato, quem está precisando tem que ter, mas tem que ter prazo para começar, para terminar, tem que ter profissionalização, tem que ter incentivo. E, na verdade, o que incentiva a profissionalização é as duas coisas juntas. A profissionalização abre espaço para a indústria gera incentivo para mais profissionalização, mais indústrias se multiplicam. Nós temos um caso, não sei se tu está sabendo, presidente, mas está se instalando, já estão em fase até, eu acho que final do ano, o início do ano que vem, termina ali a usina de etanol, ali em Porto Alegre do Norte, que é do grupo 3 Tento, o pessoal lá do Sul também. Exato. E eles estão tendo dificuldade de contratar mão de obra. E ele teve recentemente aqui o engenheiro de produção, né? É o cara lá dentro da indústria, ele reclamando sobre a falta de mão de obra. E a rotatividade. Muito e eles estão tendo que importar do Maranhão, de outros, só que não param muito tempo. Exato. Eles
Quando não tem Bolsa Família, eles trabalham 6 meses e já entra com o pedido do seguro-desemprego. Será que não temos um Por que outro que a erro aí? Impasa desistiu do Mato Grosso? A Impasa, ela instalou aqui em algumas cidades, Sinop, Nova Mutum, só que agora ela está fazendo indústria em outros lugares e aqui não. Ela tá fazendo Esse pro é um dos Nordeste? problemas. Nordeste, fez no Mato Grosso do Sul, justamente por conta disso. E as pessoas não sabem, né? Tem aquela falsa acusação, mas para que vai fazer etanol? Milho tem que servir como alimento. Calma. O etanol você só pega a parte do amido, da glicose e do carboidrato, né? Converte o amido em açúcar e esse açúcar fermenta e vira álcool. Você tem toda a outra parte sólida que é fibra e proteína que também vai para a ração animal. Vai ser. E sabe o que é legal disso tudo? Eu falei, né? A Impasa não instalou mais aqui. Sabe o que é mais legal disso tudo? Cada tonelada de milho que é feito etanol, além de dar 420 litros de etanol, 1 tonelada de milho, o Estado arrecada mais de R$300 de impostos. Olha só. Então, hoje o Mato Grosso é o maior produtor, processador. Essas indústrias poderiam se instalar mais aqui, né? E medidas como essa falta de mão de obra, faz ela irem para outros estados, fazendo com que outros estados arrecadem, ao invés de nós arrecadar e a nossa economia crescer mais. E aí, com isso aí, a população ganha, as indústrias recuperam o seu investimento, o próprio empregado, Exato. a mentalidade dele abre, porque para mim o povo, né, que é bitolado, ele era assim, não tem uma visão macro, é Exato. micro. Infelizmente é assim. Bom, nós já estamos há quase uns 40 minutos aí já. 55. O papo tá bom aqui, bom, hein? tá Bom, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o evento que vai acontecer hoje na cidade de Confresa. E o que as pessoas que vão estar presentes nesse evento podem esperar nessa noite aí, em termos de conhecimento, desenvolvimento, e quais serão os assuntos abordados importantíssimos hoje? Esse aqui é, né, o núcleo do Vale do Araguaia, aqui em Porto Alegre do Norte, é a sede, mas ele abrange, né, todos os anos era em Porto Alegre, esse ano aqui em Confresa. Boa escolha. Né, o que é importante prestigiar. Os núcleos têm feito isso, que tem mais de um município rotacionar para dar oportunidade. Eu fiquei também. sabendo que vai vir gente de Vila Rica, Santa Cruz e Xingu também participar. Exato, então é São muito José. importante. O evento é justamente isso, estar próximo do produtor, trazer um pouco dos trabalhos que a entidade faz, que quem assistir, como diz, todo mundo vem para ver o Serjão, mas tem que aguentar eu 1 hora e 20, eu falando antes, que é justamente mostrar os trabalhos. Um dos exemplos que eu vou dar aqui é a taxação do Maranhão. Nós pagamos FETAB no Mato Grosso, o Maranhão também criou seu FETAB, mas com agravante. Eles também cobrariam a taxação de produtos, grãos que circulam pelos portos do Maranhão. Hoje aqui do Vale do Araguaia é estipulado que aproximadamente de 5 a 6 milhões de toneladas de grãos produzidos aqui no Vale do Araguaia vão para portos do Maranhão. Passam... E os portos secos aí? Portos, estradas. Porto Itaqui, Porto de... Tem um outro porto aí que não me lembro agora. Exato. Então começou agora. Né? Então nós vamos apresentar alguns trabalhos como esses na defesa. Nós entramos com uma defesa na justiça, conseguimos uma liminar para suspender. Tem a questão do zoneamento socioeconômico ambiental aqui do estado, tem essa questão de queimadas e desapropriação de terras, desmatamento ilegal, várias defesas da entidade a favor do produtor. O ano passado nós trouxemos aí uma pegada proativa, que é os projetos que a ProSoja desenvolve. Esse ano nós trouxemos reativas mesmo, que é problemas que o produtor tem, às vezes ele nem fica sabendo da porteira para dentro, que causa grande impacto e o trabalho, a atuação da entidade acaba livrando ele de muitos excessos e injustiças para cima do produtor. Então, é a oportunidade do produtor conhecer mais a ProSoja e também estar próximo de nós, diretores, né, para ouvir eles, para ver de fato o que eles esperam da entidade e o que eles enxergam à frente. Isso ajuda a dar rumo para a nossa entidade, está sempre alinhado com a nossa base, que é a força da ProSoja. Não é à toa que nesses 20 anos, né, 9 anos e meio que eu faço parte da diretoria,
nós tínhamos menos de 4 mil associados lá atrás, hoje nós temos mais de 9 mil. Nossa. Então esse é o reflexo, né, do bom trabalho que a entidade vem fazendo e trazer o Sacani que vem com essa pegada da inteligência artificial. Tem algo, ele vai falar de satélite, da importância, de quanto custa para lançar um satélite, por que o Brasil precisa ter um satélite, algo que mexe muito com as pessoas, então vale a pena participarem, conhecer mais a entidade e prestigiar o Serjão aí, que todo mundo tem elogiado bastante, está nos surpreendendo e está quebrando recordes de público aí no circuito pelo estado. E hoje, para você ter uma ideia, além do presidente o Lucas Beber, era para estar aqui o Serjão Sacani com nós, participar do podcast. Mas eu fiquei sabendo aí nos bastidores que ele não gosta de andar de avião, né? Ele gosta de... Então quer dizer que ele vai conhecer a 158, o trecho de 130 quilômetros de carro. De estrada de chão. Vai passar lá no Suiamiçu, né? Todos aqueles lugares lá. Rapaz, nós acompanhamos tudo aquele processo, sabia? Até a Globo, na época, ela pegou imagens do Agência da Notícia para vincular dentro do Jornal Nacional. Eu me lembro. Choramos muito ali. Aquelas famílias lá. Bom, então tá bom. Pessoal, eu quero primeiramente agradecer a você, presidente, por nos ceder esse espaço. Sei que a tua agenda é cheia e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na região. Obrigado. O Araguaia agradece o trabalho da ProSoja e sei dos desafios que tem e eu acredito que você que vai participar do evento, ou participou, já teve Canarana, Gaúcha do Norte, Água Boa, né? Acho que vocês tiveram também. As pessoas têm falado que foi muito proveitoso, então vale a pena participar. Eu quero agradecer a sua presença novamente aí, muito obrigado por ter vindo e a Agência da Notícia está à disposição de vocês. Obrigado, Ari, um grande prazer conversar com todos vocês, né? E sempre fiquem atentos aí, sigam as redes sociais da ProSoja Mato Grosso, acompanhem o nosso trabalho, tenho certeza que vocês vão se surpreender. A ProSoja Mato Grosso, ela está no Instagram e também tem o Instagram, site, Facebook, LinkedIn, YouTube. E o TikTok ainda não entraram, não? Também Fernando, entrou já? Entrou. Nossa. Hoje até algo curioso, né? A Fernanda fez um levantamento. Nós temos hoje mais de 80 mil seguidores, né, no Instagram. Acredito que o maior público é da Grande São Paulo. Olha só. Então, pode ser os futuros investidores aí. E também buscar esse reconhecimento, entender de fato o bom trabalho que nós fazemos, tanto na oferta de alimentos quanto na sustentabilidade. Então, a gente tem quebrado barreiras aí, né? Porque nós precisamos que a opinião pública esteja de fato, e para eles estarem do nosso lado, eles precisam conhecer a verdade. E eles têm dado essa oportunidade para nós. A última pergunta antes de encerrar o podcast. O governo do estado trabalha junto com a ProSoja? Como é que está esse alinhamento? Falta ajustar alguma coisa? Está pendente alguma coisa aí? Às vezes, não, o governo sempre nos atende. O governo sempre nos atende, né? Nem sempre vamos concordar com tudo, mas ele tem tido um bom diálogo, dado uma boa abertura, inclusive algumas medidas aí que preocupou os produtores, ele acabou reconhecendo, né, que estava errado, então tem que elogiar. Nós lá atrás tínhamos os fundos do FETAB que eram desviados, que o FETAB está caro, né? Mesmo com essa caída das commodities, o FETAB é reajustado a cada 6 meses, então está impactando muito na renda do produtor, mas por um lado tem que elogiar que praticamente aí em 7, 8 anos quase dobrou a malha rodoviária estadual do Mato Grosso, então de fato deixou de ser desviada a finalidade do FETAB e está sendo aplicado em infraestrutura. Lá na Copa do Mundo, nós sabemos lá, mais de 1,4 bilhões de FETAB foi desviado para obras da Copa, o que na época faria 4.500 quilômetros de asfalto. Quanto nosso estado tinha avançado. Mas faz parte, né? Graças a Deus que hoje, pelo menos, está sendo bem aplicado esse dinheiro. Bem corretamente, parece que o governo atual, ele é além de ser honesto nas suas previsões, aí ele tem uma tendência a ajudar o agronegócio. A última pergunta. Você é a favor ou contra novas demarcações de terras indígenas no Mato Grosso? Eu sou a favor ao respeito da Constituição Federal, que garante o direito aos indígenas de demarcar desde que eles estivessem presentes até 5 de outubro de 88.
Aí é direito para a eternidade, eles têm esse direito e é o que está na Constituição. Porém, onde eles não estavam mais presentes, eles não podem ter, acho que tem que ter segurança jurídica quem está nessas terras. E eu te dou um exemplo que reforça isso. São José dos Campos, Campinas, Campos dos Goiatazes, São Bernardo do Campo, Campo Novo do Parecis, Campinas, aonde você ouve falar campos, são antigas áreas indígenas que eles por muitos anos promoveram o fogo, que faz parte da cultura indígena para caça. O animal se concentra próximo às águas e facilita a caça. Todas essas cidades eram áreas indígenas. A partir do momento que ele acabou com a vegetação, ele abandona e vai para outras áreas. Então, se não for respeitado o marco temporal, todas essas cidades que eu falei, inclusive a capital São Paulo, Rio, Salvador, Porto Seguro, na Bahia, tudo tem que estar passivo de demarcar a terra indígena. Mas por que só querem demarcar onde tem terra produtiva, aberta e limpa? É suspeito, né? né? Ninguém quer demarcar lá em São Paulo, Não. ninguém quer demarcar nesses lugares. Então, nós sabemos que tem interesses muito maiores por trás disso. Inclusive, algo legal que a gente aprendeu no circuito desse ano, o Sacani esteve presente lá na reserva do Parecis, lá com os indígenas que produzem soja, feijões especiais, né, para exportação, pipoca. É coisa admirável. Eu aprendi uma coisa. Antes eu achava que eles queriam produzir só para melhorar as qualidades de vida, o que é uma verdade. Mas eu aprendi algo interessante. A produção agrícola é o que está salvando a cultura deles. Na década de 90, quase 80% daqueles indígenas haviam saído para fora, para trabalhar na cidade, trabalhar em fazendas. Em outros lugares, tem uma cacique lá que ela chegou a trabalhar numa fazenda em Sorriso. Olha. Que é cacique lá no Parecis. Com a produção agrícola, eles retornaram para a aldeia e estão conseguindo se manter unidos, preservando. E mais de 4 mil pessoas lá recebem hoje, acho que dá em torno de R$300 por mês, mais ou menos, de pessoas que fazem parte da aldeia para escapar da desnutrição. Ou seja, a produção agrícola tem gerado renda para eles e tem salvado a cultura e mantido aqueles povos unidos no seu local de origem. É verdade. Porque, na verdade, eles são desassistidos pelo governo Exatamente. federal. E se eles não tomarem iniciativa, meu filho. Exatamente. Aqui nós temos algumas aldeias que ocasionam a mesma coisa. Aqui teve aqui o presidente Lula lá no Xingu, não falou nada, não determinou nada. Até o cacique ficou bravo porque ele não deu esperança para eles. Bom, o papo tá bom, mas, gente, quero agradecer aqui a vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo podcast do Agência da Notícia. Obrigado, um prazer, Ari. Um abraço a todos. Valeu.